Olá, está começando o UDC Notícias, o único telejornal feito exclusivamente com notícias de Foz do Iguaçu. Confira agora os destaques desta edição. Polícia Rodoviária faz arrastão para acabar com motos irregulares. Visitação no Complexo Itaipu está suspensa. Vereadores entregam moção de aplauso ao Observatório Social. Mutirão de limpeza no Porto Meira deve levar um mês. Hemonúcleo de Foz ganha campanha institucional criada por estudantes de comunicação. O UDC Notícias já está no ar. Os eletricitários brasileiros da hidrelétrica de Itaipu cruzaram os braços nesta quarta-feira. Eles pedem que os salários sejam igualados aos dos eletricitários que trabalham no lado paraguaio da usina. Com a paralisação, as visitas no complexo turístico foram suspensas. Trabalhadores do Parque Tecnológico de Itaipu, estudantes e prestadores de serviços também não puderam ultrapassar a barreira para chegar ao trabalho. A fila de carros se estendeu pela BR-277, mas só no acostamento. O trânsito fluiu normalmente, mas na entrada da usina de Itaipu, os funcionários que chegavam eram obrigados a dar meia volta e ir para suas casas. Ninguém podia entrar para trabalhar e foi assim todo dia. Uma forma que os eletricitários que entraram em greve acharam para chamar a atenção. Eles querem um reajuste na tabela salarial. Só para dar um exemplo, a tabela salarial paraguaia, o maior salário equivale a 11,6 o menor. Do lado brasileiro, é 17,7 vezes. Os salários maiores, tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio, praticamente se equivalem. A diferença está do salário médio para baixo, que o do lado brasileiro é bem menor. Então o pedido era o quê? Que ajustasse a curvatura e com isso os salários menores brasileiros cresceriam na proporção de chegar a 11,6 vezes, como é do lado paraguaio. A greve segue em tempo indeterminado. O sindicato espera uma resposta da usina, que apresentou uma contraproposta, mas que não agradou. A Itaipu atendeu em parte aquilo que havia sido pedido, que é ter a mesma curvatura de tabela e ter o mesmo degrau de internível. O que não atenderam, e é a grande dificuldade que nós estamos tendo, é a origem e o final da tabela. Eles rebaixaram o salário final, por consequência, rebaixaram todos os salários para níveis menores do que é na tabela antiga. Então ficou menor do que já era a tabela. Isso não serve para vocês? De forma nenhuma, e nós vamos lutar até o fim para que volte pelo menos o maior salário ser o salário atual da tabela, que é o nível 75C. Que na tabela nova que eles apresentaram, ele não chega ao 75C. Em nota enviada à imprensa, a Itaipu Binacional comunica que os serviços de operação da usina estão mantidos normalmente. A empresa esclarece ainda que sempre esteve aberta ao diálogo e à negociação com os sindicatos, mas reconhece e respeita o direito de greve. Agora vamos falar de política. Os vereadores de Foz voltaram a se reunir ontem na pauta da sessão ordinária, uma homenagem ao Observatório Social. Ontem, durante a sessão da Câmara de Vereadores, o Observatório Social de Foz do Iguaçu recebeu uma moção de aplausos. A homenagem foi proposta pelo vereador Dilto Vettorassi. O Observatório Social de Foz do Iguaçu, eu venho acompanhando a sua trajetória há cerca de 3 anos e eu vi que eles, além de tudo, gastam um monte de dinheiro com pessoas de formação técnica, economista, contador, técnico em contabilidade, para subtrair dentro da administração pública municipal, seja do executivo ou do legislativo, toda a performance do administrador ou dos gestores. Importante que eles façam um acompanhamento nos processos licitatórios, aponta o nível de participação de quem concorre esse certame e, ao mesmo tempo, eles são capazes de conferir aonde existe o melhor preço para com que a prefeitura possa comprar. Desde 2009, o Observatório Social acompanha as ações feitas pela administração pública, influenciando nas políticas públicas e garantindo uma melhor aplicação dos recursos públicos na cidadania fiscal e no controle social. Entre os requerimentos apresentados na última sessão, o vereador Edílio quer que a Copel e Sanepar cobre uma taxa mínima nas faturas das famílias atingidas pela chuva de granizo.
para que eles apliquem o preço mínimo durante 3 meses para toda a população atingida em relação à chuva de granizo. Toda a população está ajudando, a população que não foi atingida está ajudando, a região está ajudando, todos os órgãos públicos, a solidariedade é muito grande. Eu acho, conversando com a população, que a Copel, uma empresa forte como a Copel, a Sanepar, é o mínimo que ela possa fazer, indistintamente de situação social dessa população comerciante, todos possam ter aplicação do preço mínimo de luz e água. Juntamente com os vereadores Luiz Queiroga, Gessani e Nilton Bobato, a vereadora Nice quer informações oficiais sobre a mudança na gestão da UPA e no pronto atendimento do Morumbi. Nós queremos debater a questão da terceirização do pronto atendimento, tanto do Morumbi, tanto do UPA 24 horas Jorge Samek. No nosso entendimento da oposição, da bancada da oposição, isso é um absurdo, é um retrocesso para a saúde. Nós temos 2 pronto atendimentos que estão prestes a ser terceirizados, que seria a assinatura de incompetência do atual gestor. Nós queremos que a saúde seja tratada com seriedade em Foz do Iguaçu. Não dá mais para aturar o descaso com a saúde pública. Também na sessão de ontem, o vereador Luiz Queiroga apresentou um projeto de lei que, se aprovado, vai fazer com que os carros que o município recebeu como doação sejam emplacados aqui na cidade. Segundo ele, isso aumentará a arrecadação do município. Então, o projeto de lei que prevê o emplacamento das empresas que prestam serviço para o município de Foz do Iguaçu, que detém alguma espécie de concessão, nós estamos solicitando, através desse projeto de lei, aprovado aqui e sancionado pelo prefeito, que todos esses carros que são derivados desse serviço prestado à prefeitura pela concessão, eles tenham um emplacamento em Foz do Iguaçu. O que quer dizer isso? As receitas estarão vindo para o município de Foz do Iguaçu, porque quando você paga o IPVA de um carro, esse IPVA vai para onde está o emplacamento dele. Se a placa é de Curitiba, vai para Curitiba, se é do Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro. E assim nós traríamos todos esses carros que prestam serviços, que detêm serviços públicos em Foz do Iguaçu com placas de outro município, nós traríamos para Foz do Iguaçu essas empresas que estão prestando serviço e todo esse imposto que é pago de IPVA, eles retornariam então para Foz do Iguaçu. E o dólar fechou em queda nesta quarta-feira, acompanhando o movimento em outros mercados. A moeda norte-americana caiu 0,74%. Aqui em Foz, o dólar é negociado a R$ 3,84 na compra e R$ 3,98 na venda. Veja a seguir os reflexos da tempestade de granizo aqui em Foz. Homens e máquinas trabalham na retirada de entulho na região do Porto Meira. E ainda, motos irregulares são alvo de operação da PRF em Foz.